Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. E neste canal nós estudamos história, filosofia e trazemos também um olhar espiritual baseado nas leituras que a espiritualidade maior já nos deu através da codificação de Allan Kardec e especialmente do trabalho de psicografia do Chico Xavier, que nos traz referências históricas e filosóficas de grande importância. Se você não assistiu os 2 vídeos anteriores a este sobre a Revolução Russa, eu recomendo que assistam, porque traz a historiografia oficial, assim como você aprende na escola, mas também com este olhar espiritual, porque nós reconhecemos que a ciência materialista está ainda caminhando a passos muito curtos, porque não se aproxima mais desse estudo profundo espiritual que já está posto em todo mundo como uma referência muito importante para a humanidade. E aqui, na Revolução Russa, que é uma revolução que surge a partir do pensamento materialista de Karl Marx, nós vamos também trazer esse contraponto para que a gente possa, então, estudar numa reflexão profunda, desenvolvendo o nosso bom senso, desenvolvendo a nossa razão e compreendendo que a história não dá saltos e é necessário galgar os degraus da evolução para que a gente possa, enfim, ter uma sociedade justa e igualitária, assim como os comunistas nos prometem, mas até agora este resultado não foi favorável. Vamos então seguir pedindo sempre a Jesus que nos oriente, nos inspire, para que nossos estudos sejam produtivos. Mas afinal, quem foi Stalin? Joseph Stalin. Este não era o nome dele é um nome diferente, que está aí descrito na imagem, eu não vou nem pronunciar porque é complexo. Então, Joseph Stalin é o codinome, que quer dizer homem de aço. Ele nasceu em 1879 e desencarnou em 1953. Observe que ele atravessou o século XIX e, em meados do século XX, ele desencarnou. Ele foi um político revolucionário comunista e ditador, dos maiores ditadores da história, que se assemelha até mesmo ao Hitler. Por isso, nós consideramos a Revolução Socialista da Rússia uma revolução totalitária, porque parte do princípio de que os governantes eram ditadores e eram sanguinários, assim como Hitler. Ele governou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1922 até 1953. Eu já falei dele no vídeo anterior, quando eu falei dos bolcheviques e dos mencheviques. Stalin faz parte dos bolcheviques, que acreditavam que deveriam modificar a teoria de Karl Marx, partindo do princípio de que os bolcheviques socialistas deveriam tomar o poder do rei czar russo através das armas. E a violência é sempre a tônica desta caminhada. E é por isso que Stalin vai caminhar também nesse paradigma da violência. Vamos então imaginar um pouco sobre Stalin a partir da análise de sua trajetória enquanto ser humano. Desde criança, aos 10 anos, Stalin foi levado ao seminário da Igreja Ortodoxa. Ele fez estudos sobre os evangelhos, ele estudou as escrituras, era um menino que estudava, gostava de ler e teve contato com as ideias de Karl Marx nesse mesmo seminário, o que levou posteriormente a abandonar a sua causa religiosa para seguir a causa revolucionária. Então, bem jovem, ele se aliou aos comunistas, nos movimentos libertários, aspas para libertários, que levaram a Rússia ao desenvolvimento do pensamento de Karl Marx na perspectiva bolchevique. E ele foi preso 7 vezes, porque Stalin ele era assaltante de bancos, ele era assaltante de trens, e ele usava essa estratégia
para alimentar o partido, ou seja, ele roubava para levar o dinheiro para o partido, para que o partido pudesse fazer, então, a revolução. Já mostrando que a caminhada dos comunistas parte, desde o princípio, por esses direcionamentos do crime. Então, Stalin, ele foi várias vezes preso por causa desses movimentos que faziam em direção a ajudar o partido a caminhar. Porém, Stalin é muito violento, ele é muito mulherengo, ele tem muitas mulheres. Na sua trajetória, na sua biografia, você vai ver que ele tinha muitas mulheres. E esta que está ao lado dele na imagem foi a sua primeira esposa. Ele teve um filho com ela e ela, de uma forma muito obscura, se suicidou. Então, dizem, inclusive, que eles brigavam muito, que as brigas eram muito violentas e que a sua esposa se suicidou quando soube por ele mesmo que era, então, a sua própria filha. Então, Stalin se casou com a própria filha, ele teve filhos com ela, e quando ela descobriu, se suicidou. Então, vejam como esta trajetória do ditador Stalin já demonstra claramente que é uma pessoa desequilibrada, autoritária, violenta, voltada à tendência dos crimes, a praticar crimes, que vai também impregnar o movimento comunista, socialista, desde os princípios nessa direção. Stalin é também desse grupo que não aceita Deus como parâmetro de sua vida, considera a religião o ópio do povo, assim como Karl Marx, e declara-se totalmente ateu. Essa é a trajetória dele. Se você quiser aprofundar mais na sua biografia, você pode ficar à vontade, mas eu garanto a vocês que estes são os paradigmas da sua caminhada. Vamos lembrar aqui que Stalin, Trotsky e Lenin eram os grandes revolucionários, representantes da força dos sovietes que se formaram lá na Rússia revolucionária. Após a morte de Lenin em 1924, Trotsky disputa com Lenin a liderança do partido. Porém, a visão de Trotsky é espalhar a revolução para o mundo e a visão de Lenin é manter dentro da Rússia a revolução, fortalecendo a indústria, a agricultura, atravessando uma fase de desenvolvimento para depois, posteriormente, avançar com a revolução pelo mundo inteiro. Eu falei isso no vídeo anterior. Então, ele é aqui sagrado à liderança após a disputa com Trotsky, que ele vai aí desenvolver o seu trabalho. Quando Stalin venceu a disputa com Trotsky, se tornou o inimigo número 1 de Trotsky e expulsou Trotsky da Rússia, que perambulou por vários países, fixando então no México. Porém, Stalin nunca cansou de procurar Trotsky e depois mandou assassiná-lo por Ramon Mercader, com golpes de picareta na cabeça, em 1940, no México. Então, Trotsky foi afastado e depois foi assassinado. Isto também mostra que Stalin queria governar sem nenhuma influência de outro ou qualquer líder. Por isso, perseguiu Trotsky até assassiná-lo, mostrando também a direção do caminhar do stalinismo na história, sempre fazendo com que aqueles que não concordam com seu governo sejam eliminados. Então, nós vamos observar que o stalinismo é um regime político totalitário, sendo assim, suas principais características, o nacionalismo, ou seja, a exaltação da Rússia, o seu unipartidarismo, ou seja, não tem ninguém contra Stalin na Rússia que venha a formar um partido
de oposição, o único partido é o Partido Comunista, a centralização política nas mãos de Stalin, o militarismo que acompanha todo esse processo revolucionário desde o princípio e a censura dos meios de comunicação. Observe essas imagens de livros sendo modificados para que a população não conheça a realidade do processo revolucionário e nem mesmo do desenvolvimento da Rússia. Todos os livros que estão em desacordo com o pensamento de Stalin são eliminados. E ali, ao lado, vemos como ele também fazia modificação das imagens, eliminando os inimigos do stalinismo. Aqueles que eram inimigos eram eliminados, todos os seus documentos eram retirados, inclusive as fotografias. São inúmeras fotografias que foram apagadas para tirar a memória daqueles que lutaram na Revolução, mas que agora entraram em desacordo com o stalinismo. Em 1922 surge então a União Soviética. Vale lembrar que União Soviética não é o nome do país, e sim a união de vários países sob a tutela dos sovietes, que eram aqueles revolucionários que fundaram grupos como se fossem sindicatos e que, espalhados por vários países, se uniam sob o regime da Rússia. Por isso é chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas não é o nome do país. Faziam parte da União Soviética a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a Geórgia, a Armênia, a Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Então, são esses grupos que no começo, logo no princípio, vão se unir à União Soviética. Os comunistas, desde o princípio, desde o governo de Lenin, fazem projetos de desenvolvimento da economia da Rússia, porque sabemos que já no século XX, quando a Europa está toda industrializada, o mundo já conta com desenvolvimento econômico a partir deste processo de industrialização maduro. A Rússia ainda está com a sua indústria incipiente, o seu território muito agrário e ainda não pode competir de igual para igual com as grandes potências. Então, desde Lenin e assim também Stalin, fazem projetos econômicos, industriais, agrícolas para o desenvolvimento da Rússia. Planos quinquenais são os planos de Stalin para este desenvolvimento. Lenin desenvolveu a NEP, é aquele plano econômico de Lenin, que é novo plano econômico, logo que Lenin tomou o poder. E os planos quinquenais de Stalin são uma releitura, uma maturação dos planos de Lenin. Em 1927, com a economia planejada, o governo da União Soviética definiu diversos indicadores-chave de produção da economia do país a serem cumpridos em 5 anos. Por isso se chamam planos quinquenais. A produção industrial deveria crescer 136% em 5 anos. A produtividade da mão de obra aumentar 110%. E 1.200 novas fábricas deveriam ser construídas. Esses planos vão levar a Rússia a um desenfreado processo de trabalho e desenvolvimento, porém, às custas do sofrimento da grande mãe Rússia. A população vai entrar no processo de trabalho desenfreado. O sofrimento para se industrializar a Rússia vai ser muito pior do que aquele que foi realizado nos grandes movimentos burgueses de industrialização da Europa. Então, se os comunistas estavam aqui criticando o processo do desenvolvimento operário e o sofrimento que os trabalhadores tinham nas indústrias da burguesia, agora eles estão massacrando a população e estão fazendo com que essa população trabalhe
muito mais do que os burgueses fizeram em toda a Europa. Mas isto é assunto para outro vídeo. A história nos mostra que regimes totalitários experimentais de planejamento social estão fadados a fracassar, porque o progresso da humanidade depende de ter pessoas preparadas, esclarecidas e espiritualizadas. Então, assistam o próximo vídeo sobre o stalinismo e percebam os caminhos de enganos e violência percorridos pelos planos econômicos e experimentais de Stalin. Até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha e deixa seus comentários para que eu também possa crescer com você. Muito obrigada!